Então, bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Continuando com a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Hoje vamos falar do capítulo 30, que tem como tema egoísmo e egotismo. Então, Deus trouxe essas mensagens pra gente ser curado, né? E quem vai falar sobre esse assunto é a irmã Rita de Cássia, do Camise. Obrigada, irmã Rita, por aceitar esse desafio e estar aqui conosco. Amém. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos. Que o Espírito Santo possa me usar para que, assim, a mensagem desta manhã possa alcançar cada coração aqui presente e que tudo que façamos seja somente para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Como a nossa irmã Alexandra falou, nós temos hoje um tema de suma importância para nossas vidas, que é o egoísmo e egotismo. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre esse assunto, onde encontramos, né, o que realmente é o egoísmo e o egotismo. Então, o egoísmo nós vimos que é amor exagerado ao próprio interesse. Então, falando do amor exagerado ao próprio interesse, nós sabemos que existem muitas pessoas que, infelizmente, não estão preocupadas em pisar em qualquer que seja a outra pessoa, mas a pessoa que ela tem esse egoísmo exagerado, ela sente a vontade de ser o centro, de subir, de crescer, de aparecer, e isso só desagrada ao nosso Deus. Infelizmente, hoje no mundo em que nós vivemos, existem muitas pessoas que faz de tudo para ser o centro, para ser se mostrado, não coloca Jesus no centro. E o nosso dever não é nos colocarmos no centro, e sim colocarmos a pessoa de Jesus Cristo. E egotismo, né, que é o amor exagerado do seu ego, é aquela pessoa, né, que está também se exaltando, se achando superior às demais pessoas, também desagrada ao nosso Deus. E daí em diante nós encontramos que nós não devemos sentir em nossos corações nem o egoísmo, nem o egotismo. Como foi lido no texto de Filipenses 2:3, né? Que nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade. Humildade. Então, nós devemos sermos pessoas humildes, nós devemos nos colocar na pessoa de Jesus Cristo e colocarmos Jesus como centro na nossa vida. Devemos sentir o que Jesus sentiu, que foi humildade pelas pessoas, e não querer sermos superior a outras pessoas. Mas na própria palavra de Deus diz que, por natureza, somos egocêntricos. É triste, mas essa é a pura verdade. Somos, por natureza, egocêntricos e opiniosos. Mas ao aprendermos a lição que Cristo nos deseja ensinar, tornamos-nos participantes de sua natureza. Daí em diante, vivemos a sua vida. Então, é o que nós devemos viver, é a natureza de Cristo. Em vez de querermos sermos o centro, ser superior às demais pessoas, nós devemos viver aquela natureza de humildade, que foi a natureza de Jesus Cristo. Aí sim nós teremos uma vida feliz e uma vida em Cristo Jesus. O egoísmo contrai também o intelecto, algo que precisamos estar sempre cuidadosamente observando o que realmente nós precisamos demonstrar. Isso que o intelecto o, o interesse egoísta deve sempre ser subordinado, pois se lhe for dado lugar para agir, torna-se a um poder controlador que contrai o intelecto, endurece o coração e enfraquece o poder moral. Então vem a decepção, o homem separou-se de Deus e se vendeu
atividades indignas. Não pode ser feliz, pois não pode pegar a si mesmo. Então, nós devemos sermos pessoas que devemos viver a pessoa em Jesus Cristo. Porque se nós não vivermos em Jesus Cristo, nós não vamos conseguirmos sermos pessoas felizes. Porque o egoísmo causa algo muito ruim na vida do ser humano. Diz que o egoísmo causa culpabilidade humana. Egoísmo é a ausência da humildade como a de Cristo e a sua existência. Então, que triste, né? Sabermos que o egoísmo, ela é o responsável pela infelicidade, que é o contrário do que a pessoa que se acha egoísta acha que ser egoísta é a pessoa que está de frente de tudo e que é feliz. Mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina é que ser egoísta, nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade, porque os sentimentos confundem. Então, diz que hoje, como nos dias de Cristo, Satanás governa a mente de muitos. Então, é natural que o desejo de Satanás é introduzir nas mentes humanas, porque ele sabe a fraqueza do ser humano, ele sabe o desejo do ser humano. Então, ele se aproveita dessa fraqueza humana para se apossar da mente e mostrar que o desejo de ser superior a outro vale a pena, o poder, o querer, mas é o contrário do que a palavra de Deus nos diz. Então, o desejo de alcançar grandes salários com a determinação de privar outros dos direitos que Deus lhe deu tem sua origem no espírito de Satanás. E nós vimos, né, quantas pessoas, né, para alcançar salários grandes, para alcançar posição, pisa em qualquer que seja. Muitas das vezes, não importa que seja em um amigo, não importa que seja os seus familiares, seus parentes, mas o desejo é alcançar algo superior. Esse é o desejo das pessoas egoístas. Falar menos de si mesmo. Esse é um conselho, né, para uma pessoa que era autoritária e diretorial. Então, diz o texto do nosso livro, diz que deixa que teu coração se abranda sobre a divina influência do Espírito de Deus. Não deverias falar tanto em ti mesmo, por isso não dará força a ninguém. Não deves fazer de ti o centro. Então, aqui é um conselho, né, que nós não devemos fazer de nós mesmos um centro, porque quando nós queremos ser o centro para atrair as pessoas, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Falar em Jesus e deixa que esse vá o seu próprio eu. Então, nós precisamos deixar que o nosso eu, ele desapareça. Em vez de estarmos nos colocando em primeiro lugar, nós precisamos deixar que Jesus habite em nós e nós agora devemos deixar que o mesmo Salvador, o mesmo Jesus Cristo, ele vença o centro e assim dirigir as nossas vidas. E seja essa a linguagem do coração. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse é um conselho do apóstolo Paulo para todos nós, né? Lá nas cartas de Gálatas 2:20. Então, precisamos, né, nos desligarmos do nosso eu, deixar que Jesus viva em nós e não mais nós viver para nós mesmos. Isso é o que acontece quando nós aceitamos o nosso Salvador. Acredito que aconteceu quando os irmãos tomaram a decisão de fazer parte da família de Deus. Isso aconteceu comigo quando nós tomamos, né, a decisão de servir ao nosso Deus
e não a nós mesmos, as pessoas não vê mais nós como o centro. As pessoas veem que o nosso ego, ele acaba. E aqui, com essas palavras do apóstolo Paulo, somente nos ajuda a ver que realmente nós não devemos ser o centro, porque nós não vai viver mais para nós. Mas sim, Cristo é quem vai viver em nós. Esse, esse é o desejo do nosso Deus para cada um de nós. Diz que Jesus será para ti um socorro bem presente em todo tempo de necessidade. Ele não te deixará a lutar sozinho com os poderes das trevas. Então, nós temos essa linda promessa de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso socorro bem presente. Então, Jesus está presente nas nossas vidas para nos ajudar nas nossas necessidades. Ele nunca vai deixar lutarmos sozinhos, porque Deus sabe que sem Ele nada podemos fazer. Então, Ele está pronto para estar presente em nossas vidas, para deixar que o nosso egoísmo ele fique para trás. Então, precisamos guardar-vos da autocompaixão. Para isso, precisamos deixar de ter pena de nós mesmos, porque muitas das vezes nós ficamos preocupados com nós mesmos, com o nosso corpo. E a palavra de Deus agora pede para que nós não venhamos ter pena de nós mesmos e lembrai-vos do Redentor do mundo, considerando o infinito sacrifício feito em favor do homem. Então, só em lembrar do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós é suficientemente para nós deixar de ter pena de nós mesmos, porque foi isso que Jesus fez. Ele não se colocou como um homem de ter pena de se sacrificar por cada um de nós, individualmente. Então, é muito importante fazer esse sacrifício por outras pessoas, porque foi o que Jesus fez. No sábado passado, né, a gente foi fazer a escola sabatina na casa de uma visitante. É muito difícil a gente fazer isso, né? Porque essa visitante, ela mora em uma cidade, mais ou menos uns 40 quilômetros daqui lá. Mas essa alma, ela se despertou para a igreja, não tem nenhum membro lá nessa cidade, e aí nós pensamos em ajudar essa pessoa. E quando eu comecei a estudar esse assunto, eu vi que nós devemos realmente fazer esse esforço, pelo esforço que Jesus fez por cada um de nós individualmente. E nós saímos daqui em média de umas 19 pessoas da igreja daqui, do povoado, e fomos para a casa dessa irmã. E foi muito emocionante, porque ela já conheceu a verdade. Em média de uns 30 anos atrás, os pais dela foram da igreja e ela pôde acompanhar a vida dos seus pais, como era uma vida de humildade e uma vida de verdadeiros cristãos. E hoje ela despertou e pediu socorro, ela pediu para que as igrejas ajudassem a ela. E, graças a Deus, foi uma escola sabatina muito animada, muito feliz. Ela levou 2 visitas que assistiram à escola sabatina e vale a pena fazer esse sacrifício, porque Jesus ele fez para cada um de nós individualmente. Então, na sua palavra, ele diz que ele morreria também por uma só pessoa. Então, devemos fazer esse sacrifício. Não importa a distância, não importa o lugar. Onde tiver almas sedentes, devemos ir buscarmos, devemos levar essa mensagem. Então, que Deus possa estar sempre nos ajudando para que venhamos sentir o desejo de fazer aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então, viver para si desonra a Deus. Então, nós não devemos viver uma vida preocupada em crescer materialmente. Nós devemos viver uma vida de preocupação em crescer espiritualmente, levando a mensagem, fazendo aquilo que Jesus Cristo fez aqui na terra.
porque os perigos dos últimos dias estão a alcançar-nos. Então devemos ter esse cuidado para que esses perigos não venham a alcançar-nos. Os que vivem para agradar-se e satisfazer a si mesmo estão desonrando ao Senhor. Então devemos ter esse cuidado para não vir satisfazer a nós mesmos, mas sim ao nosso Pai Celestial. Fazer aquilo que Ele deseja que cada um de nós façamos. Deus talvez veja que estás nutrido o orgulho. Talvez veja que é necessário retirar de vós bênçãos. Então, que triste, irmão. Saber que muitas das vezes Deus veja a necessidade de retirar as bênçãos para que o nosso egoísmo possa ser quebrantado. Muitas das vezes nós vemos pessoas que, para aceitar a Jesus Cristo, passam por provas muito difíceis. Ver pessoas buscando ao nosso Deus, mas a dificuldade de aceitar para muitos é difícil, porque o próprio orgulho está nutrindo o seu coração. E isso desagrada ao nosso Deus. E a alta complacência indica necessidade espiritual. A esse diz a testemunha fiel: aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para que te enriqueça, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Então aqui, né, nós tínhamos o conselho do apóstolo João, né, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós devemos comprar esse ouro, as vestiduras brancas e o colírio, para que nós venhamos enxergar aquilo que Deus deseja para cada um de nós. E aqui nós vimos também o perigo da autolisonja. Sabemos que existe esse grande perigo, porque é difícil compreendermos a nós mesmos. Ter um correto conhecimento do nosso próprio caráter. A palavra de Deus é clara, mas muitas das vezes erramos ao aplicarmos a nós mesmos. Então devemos ter bastante cuidado ao estudar a palavra do nosso Deus, para que não venhamos sentir esse ego, sentir esse egoísmo de se achar que já somos capazes de ser salvos. Precisamos entender que o egoísmo não leva à salvação. O egoísmo é o coração mais do que todas as coisas. Então, enganoso é o coração. Devemos ter muito cuidado com o que nós pensamos. Nós sabemos que quando se trata do coração, nós estamos tratando nossa mente. Então, muitas das vezes, nossa mente, ela nos engana. Por isso, devemos ter esse cuidado. Ruinosa influência da exaltação própria sobre a mente. Então, devemos ter muito cuidado com as influências da exaltação própria, que ela é natural, né? É da natureza humana a exaltação própria. E aqui na palavra do nosso Deus diz: tão profunda é a impressão da exaltação própria no coração humano. Tão grande é o desejo do poder humano. Nós vimos, né, quanto o ser humano é capaz para obter o poder humano. Se nós analisarmos, né, nas políticas, o que o ser humano, para conseguir o poder natural da Terra, o que eles são capazes de fazer, eles não estão preocupados em que as pessoas posteriormente venham sofrer. O desejo é estar acima de todos. E isso desagrada, desonra o nosso Deus. Precisamos ter esse cuidado. Unicamente o poder da graça divina pode fazer o homem compreender sua real posição e realizar por ele
a obra essencial a ser feita no coração. Então, nós podemos ter esse poder da graça divina se fizermos aquilo que o nosso Deus deseja. Evitar extremos de confiança em si mesmo é mais um conselho, né, a um executivo. Diz que deves evitar qualquer dos extremos. Então, esse é o dever de todos nós, né? Evitar os extremos. Não querer ser o centro. Não usar o extremismo. Não te deixes controlar pelos sentimentos. Nem deve as circunstâncias afetar. Podes formar um conceito correto de ti mesmo, conceito que se demonstrará uma salvaguarda contra ambos os extremos. Então, nós devemos encontrar conceitos que nos livre desse extremismo. Devemos estar preocupados com o extremismo, porque sabemos que o extremismo, ele não nos levará ao céu. O egocentrismo fomenta a doação. Então, precisamos dessa mensagem, né? É uma mensagem pessoal. Diz que teus esforços devem ser fervorosamente e exato e perseverante. Então, precisamos nos esforçarmos fervorosamente e perseverante. Então, nós devemos sermos fervorosos e perseverantes, a fim de ter êxito. Mas esse êxito é em Cristo Jesus, se formos perseverantes, né? Como seguidores de Cristo, devemos aprender, né? Devemos aprender que nós devemos, cada dia mais, sermos fervorosos na pessoa de Jesus Cristo e não querer ser mais do que os outros, não querer ser superior a outras pessoas. Teu procedimento no dia a dia está te causando enfermidade devido a teus maus hábitos. Que triste, né? Sabemos que o procedimento do nosso dia a dia está causando as enfermidades devido aos maus hábitos. O apóstolo agora insiste, né, com os irmãos que consagrem a Deus o corpo. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é isso que nós devemos fazer, apresentar o nosso sacrifício vivo ao nosso Deus, fazer aquilo que Ele deseja, levar a sua mensagem com humildade e deixar que o egoísmo fique para trás, porque só assim nós vamos conseguirmos viver uma vida em Cristo Jesus. E o egocentrismo afeta também a percepção. Mais uma mensagem diz: o Senhor abençoará no puxares ombro a ombro com teu irmão, aquele a quem ele enviou a proclamar a terceira mensagem angélica, tem estado trabalhando em uníssono com os seres celestiais. Então, esse é o desejo do nosso Deus para cada um de nós, porque foi a nós que o nosso Deus enviou essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem de proclamar o Evangelho. Então, esse é o desejo de cada um de nós, porque Ele nos escolheu para sermos o seu mensageiro e não para sermos egoístas, para querer se mostrar que somos superior a outras pessoas. Nós devemos fazer aquilo que o nosso Salvador deseja. A graça do esquecimento próprio deve ser ensinado a toda criança. Então, nós devemos ensinar as crianças de pequenininha que elas não devem ser crianças egoístas. Quantas vezes, né, a gente encontra, muitas das vezes, aquela criança, talvez por não ter um irmão, não aprenda a dividir, não aprenda a ser humilde. E já que na palavra do nosso Deus nós vimos que
nós devemos ensinar quando criança, né? Um dos característicos que deve ser especialmente acariciado e cultivado em toda criança é que aquele esquecimento de si mesmo. Então, devemos ensinar nossas crianças que ela deve esquecer os desejos próprios, mas sim fazer a vontade do nosso Deus. E as crianças elas têm mais facilidade de aprender. Isso é muito importante para ensinarmos enquanto elas são crianças, porque os adultos têm mais a dificuldade. A mente das crianças são mais livre, mais aberta para aprender, porque sabemos que quando passa da fase de criança para a fase adulta, as dificuldades desse mundo já começam a afetar a sua mente. Então, o esquecimento de si mesmo baseia-se na verdadeira grandeza. É que nós vemos o chamado a si mesmo uma criancinha. Nós vamos colocar a pessoa de Jesus Cristo, né, em primeiro lugar. Jesus a colocou no meio dele e envolvendo ternamente os pequenos nos braços, disse: em verdade vos digo que, se vós não converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrará no reino dos céus. Por que Jesus fala isso, que nós devemos nos tornar como menino? Porque as crianças, logo quando nascem, e até alguns aninhos, elas têm uma mente limpa. Elas não têm esse egoísmo que o adulto tem, aquele desejo de ser superior. No decorrer do tempo, da convivência principalmente, é que a mente da criança ela vai se transformando. Mas aqui nós vimos que nós precisamos ter essa mente pura, igual de uma criança. Essa criança que ainda não está sendo contaminada com o orgulho, com o desejo do egoísmo. E aqui nós vimos a expiação individual, o princípio da oração nas religiões falsas. Então, os pagãos, né, eles consideravam as suas orações como possuidoras em si mesmo dos méritos de expiar pecado. E nós sabemos que isso não leva à eternidade, porque o único que pode perdoar os pecados somente o nosso Deus. Somente por meio de Jesus Cristo que somos libertados dos pecados. Repetições de frases, né, feitas habituais, quando o coração não sente nenhuma necessidade de Deus, é da mesma espécie que as vãs repetições dos pagãos. Então, devemos ter muito cuidado quando estivermos em orações, estivermos falando com o nosso Deus, para não estar repetindo, né, palavras, para que não venha a ser vã, para que não venha a ter nenhum valor. Devemos ter esse cuidado para que nossas orações elas venham a ser aceitas pelo nosso Deus. Nenhuma consagração pessoal na vida de Cristo. Diz que em sua vida nenhuma consideração pessoal devia estar. A honra que o mundo atribuiu, a posição, riqueza e talentos devia ser estranha ao Filho de Deus. Então, nenhuma honra deve ser para o ser humano, nenhuma honra deve ser para nenhum de nós, mas toda a honra, toda a glória, ela deve ser somente para o nosso Deus. Nenhum de nós devemos querer que essa honra seja para nós, porque toda a honra, toda a glória, ela pertence somente ao nosso Salvador. E aqui nós temos, né, o remédio de Deus para o egoísmo e a exaltação própria. Eu vou ler aqui um pouquinho desse texto que é muito importante para nos fortalecermos em Jesus Cristo e deixar que esse egoísmo ele se despida de nós, né? E que venhamos viver uma vida de humildade, assim como Jesus Cristo viveu aqui na terra. Diz: existe no homem a disposição de se estimar em mais alta conta do que o seu irmão. Então, isso é natural
o ser humano, né, como já foi falado, que existe esse ímpeto de querer ser superior a seu irmão. Isso é triste, porque não leva à eternidade. E continuando diz, de trabalhar para si mesmo, de procurar o mais alto lugar, e muitas vezes isso dá em resultados ruins, suspeita a amargura do espírito. A ordenança que procede à ceia do Senhor deve remover esses desentendimentos, tirar o homem de seu egoísmo, fazê-lo baixar de seus trações de exaltação. A própria humildade de coração que o levará a servir a seu irmão, o santo vigia do céu, acha-se pecado e de bendita segurança de pecado perdoado. Cristo, na plenitude de sua graça, acha-se aí para mudar a correta dos pensamentos que tem seguido direção egoísta. Então, aqui nós vimos que Cristo está pronto para mudar essa direção, para tirar esse egoísmo, para nos ajudar nessa dificuldade, porque sabemos que somente por meio de Jesus Cristo nós conseguimos mudar esses pensamentos, que fortalece-se a mente para derribar todas as barreiras que têm causado a separação. O pensar e falar mal são postos de lado, são confessados os pecados e perdoados. Penetra na alma a subjugante graça de Cristo e seu amor liga aos corações numa bendita unidade. Então, esse é o desejo do nosso Deus, né? Ligar os nossos desejos em Cristo Jesus, em unir na pessoa de Jesus Cristo, porque sabemos que o desejo humano é realizar aquilo que sente e não fazer aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Mas Deus tem nos ajudado nas nossas dificuldades. Está pronto para ajudar cada um que ainda usa esse egoísmo, que ainda usa esse desejo de exaltação própria. Deus está pronto a fazer aquilo que muitas das vezes nós não acreditamos, que é nos transformar em pessoas humildes. Porque quando se fala em humildade, para muitas pessoas acha que a humildade é fazer aquele sacrifício por completo. Mas nós sabemos que temos um Salvador, que somente Ele que veio aqui e fez tudo por completo. Mas nós temos a oportunidade de sermos imitadores de Cristo. Porque Paulo, quando ele foi imitador de Cristo, ele fez a sua vida se tornou uma vida consagrada. Então, não será diferente com cada um de nós. Fazer da nossa vida um imitador de Jesus Cristo. E assim nossa vida será consagrada. E o nosso Deus está pronto para nos ajudar, nos fortalecer e dar sabedoria dos céus para que venhamos fazer aquilo que Ele deseja. Venhamos tirar o nosso egoísmo, os nossos desejos, nossas próprias vontades. Porque se nós não deixar os nossos desejos, nossas próprias vontades, nós não vamos conseguir chegar à eternidade. Porque no céu não entra nenhum egoísta. Que triste. Porque nós vimos que o egoísmo está na natureza humana. Mas a felicidade e a alegria é saber que nós temos o Criador que pode nos transformar, pode tirar esse egoísmo, pode tirar tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus. Que o nosso Deus possa nos abençoar e mais, possamos sermos pessoas entendidas, pessoas que compreendemos a verdade, que possamos ser aquela pessoa humilde de coração, fazendo somente a vontade do nosso Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para todos nós. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.